Fala galera, vou fazer um videozinho aqui mostrando como trocar esse terminal aqui do módulo, ó, que acabaram quebrando. Na verdade aqui quebrou, alguém já tentou fazer alguma coisa para consertar, né? E ainda para ajudar, meteram uma chave de fenda ali. Deixa eu tentar focar aqui. Acabou rompendo a trilha. Então galera, se não tem conhecimento não mexe, né? É uma dica um tanto quanto técnica, né? Precisa de um nível básico de reparo em eletrônica para fazer esse procedimento, mas a gente vai mostrar da forma mais simples aqui. Então a gente sabe que são, vou tentar trocar os 4 de baixo ali, que eles estão ruins. Tem 2 que estão tortos e 2 ali que não tem mais, né? Então a gente sabe que os 4 de baixo, deixa eu apoiar aqui em outro módulo. Os 4 de baixo são aqueles lá do fundo, né? Onde ficam os terminais que a gente vai ter que trocar. São esses 4 aqui. 1, 2, 3 e 4 lá atrás dele. O que a gente vai ter que fazer agora é abrir caminho aqui. Então o que eu vou fazer? Vou tirar essa partezinha plástica, eu vou acabar cortando ela e vou jogar os terminais todos pro lado de lá. Vou tentar fazer aqui para vocês conseguirem acompanhar. Bom, então basicamente o que eu vou fazer, eu tiro aqui. Coloco o módulo aqui em pezinho, né, e venho puxando os terminais. Tem que tomar bastante cuidado, que depois os terminais vão ter que voltar todos para o mesmo lugar. Então cuida, né? Quando vocês estiverem fazendo esse procedimento, é capaz de quebrar algum terminal, tá? Então tem que ser com cuidado. Não exagerem na força, né? E quando for colocar eles no lugar, depois eu vou mostrar, tomar bastante cuidado também. O pessoal costuma tirar todo o conector fora, mas eu acho que não tem necessidade. Como eu falei, tendo um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de calma, dá pra gente fazer sem remover o conector. Eu acabo não removendo o conector porque eu acho muito trabalhoso. Às vezes, na hora de remover o conector, a gente acaba estragando também a placa. Mas enfim, ó, deixa eu ver se eu consigo. Aí. Tentar dar uma focada aqui. Melhorou, né? Então, ó, primeiro a gente vai trocar os 2 de baixo e depois os 2 de cima. Como é que a gente vai fazer? A gente vai cortar os terminal aqui e lá e depois remover eles, tá? Acho que a gente já tem um bom espaço para trabalhar, por mais que a gente vá trabalhar com ferro de solda aqui, mas eu acho que o espaço já é o suficiente. Então agora um alicatezinho de corte, um alicate pequeno. Eu tenho um alicate de corte aqui que eu acabei fazendo uma modificaçãozinha nele, eu deixei a ponta dele mais fina, ó. Então eu vou lá, corto bem lá no pezinho. Ó. Um já foi. Parece um trabalho de dentista, né? Ó, a gente tirou os de cima, que a gente vai fazer primeiro os de trás, né? Dá uma baixadinha neles aqui. Puxa para um lado, puxa para o outro, pra gente ter espaço para trabalhar. Olha lá, agora só falta os outros 2 lá do fundo.
Vamos ver aqui se eu consigo dar uma forçadinha. Aí, consegui. Pronto. Agora eu vou cortar eles lá no fundo. Cortei um. O outro tá um pouquinho mais complicado, mas a gente consegue também, tá bom? Um tá cortado, já empurrei ele pro lado. Tem que ter calma, não adianta ter pressa fazer esse tipo de trabalho. É um trabalho que, se vocês forem técnicos, que vocês façam o reparo de módulo, tem que ser cobrado o valor justo. Porque aqui o cliente não vai precisar trocar o módulo, não vai precisar codificar. É um trabalho que vocês vão ter que ter uma demanda de tempo, né, para fazer. Então, cobrem o tempo de vocês, cobrem o trabalho de vocês. 4 da parte de baixo, são aqueles 4 ali que estão ruins, né? Geralmente os mecânicos, né, acabam tentando mexer no módulo e acabam piorando mais a situação. Sinceramente, eu acho que cada um deveria fazer aquilo que realmente é a sua profissão, né? Mas eu acho que o mecânico não deveria mexer nisso. Aqui no caso foi o mecânico que acabou estragando. Que acabou tentando abrir o módulo, não sei para quê. Tá com problema, não tem conhecimento ou não tem uma destreza para fazer esse tipo de serviço. Melhor não mexer, né? Vamos lá. Tô aqui com o estanhador, tá? Não tô usando a estação de bancada, porque a estação de bancada não vai esquentar o ferro, tá? O que a gente tem que fazer? A gente esquenta cada um dos terminais ali, ó. Deixa ele dando uma boa esquentada. Porque o que vai acontecer? Ele vai derreter o plástico e a gente vai conseguir puxar o terminal para trás, tá? Quando a gente vê que ele tá molinho, é porque o plástico já está derretido, né? Então vamos com calma, vamos deixar ali, vamos tirar primeiro os dois de baixo, fazer os dois de baixo, deixar os dois de baixo pronto, depois a gente vai para os dois de cima, tá? Vou dar uma pausa no vídeo para ele não ficar muito grande também, e assim que ele tiver molinho que eu for tirar ele eu mostro, tá bom? Nesse caso eu estou usando um ferro de solda de 70 watts. Ele é um ferro um pouco grande, mas é bom que a gente adianta o trabalho, né? Tô aqui mais ou menos 1 minuto. Ó, a gente pode ver que a perninha lá já amoleceu bem. Ó, opa. Então agora é a hora de a gente tirar ele com o alicate. Tem que ser jogo rápido, não pode demorar, porque ele esfria rápido, é capaz de já até esfriou. Vou ter que esquentar de novo. Já esfriou aqui, ó. Vou ter que esquentar de novo, deixar numa posição melhor para poder remover ele. Então, vamos lá. Já está quente também, aqui não vai demorar muito. Esquentando, esquentando, esquentando. Vamos deixar o alicate aqui na mão. Olha lá, tá molinho. Não, não tá molinho ainda. Deixa eu dar uma esquentada boa, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, vocês já entenderam o procedimento. Eu vou fazer só esse aqui. O do lado eu vou passar para frente, né? E depois eu vou mostrar o serviço pronto aqui, tá? Ó, claro, caso tenha algum outro detalhe eu vou mostrar. Tá mole, tirei o ferro, alicatinho de bico, tirei o danado. Ó, saiu o terminal. Esse é um dos que estava inteiro, talvez não não precisaria trocar sim. Precisaria trocar porque ele na parte de baixo, ó, tá bem oxidado, então ele ia quebrar, certeza. Foi um, agora a gente vai fazer o mesmo com os outros, tá? Então a gente esquenta, fica só um buraquinho lá, ó. Ó, dá pra ver bem ali, né? Fica só um buraquinho ali, ó, e a gente vai conseguir tirar ele sem ter problema. Fechou? Vamos lá. Galera, então tirei os 4 terminais, tá? Ó. 2 deles já tinham sido quebrados por completo e os outros 2
bem oxidados ali na parte de baixo. Mostrei o procedimento só de um, mas se aplica a mesma coisa para os outros. Olha ali, a gente pode ver que ficou só o buraquinho ali, ó. Ó. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora, o que a gente precisa fazer? Sempre tem uma sucata em mãos, então a gente vai tirar os terminais aqui de uma sucata, lembrando que a gente não precisa tirar o terminal inteiro. A gente vai fazer o mesmo procedimento só para tirar um terminal, um pedaço do terminal para colocar ali. Então o mesmo procedimento que a gente fez lá, a gente vai fazer aqui, tá bom? Vou parar aqui o vídeo. Bom pessoal, só para vocês ficarem atentos, esse é um terminal que eu tirei de outro módulo, ele era um terminal maior, então eu deixei ele um pouquinho maior do que o terminal original, tá? Ó. Ele é original, ó, ficou um pouquinho maior, coisa de uns 4 milímetros mais ou menos, ó, para que a gente consiga soldar do lado, lá da parte de baixo onde a gente cortou. Então vamos lá, vamos parar. Não para não, vamos continuar o vídeo aqui para ficar sem muito corte dessa parte, né? Então agora a gente coloca sempre o lado pior, né, que é o de baixo, e a gente vai colocar lá embaixo, ó. Tentar dar um zoom. Então a gente vai colocar aquele lá, ó. Bom, é um pouco chato, mas com calma a gente consegue fazer. Mais uma vez eu falo, não adianta querer fazer com pressa, tá? Alicatinho de bico, ponta fininha. Pessoal, ferramenta mínima, né? Não precisa ter nada demais assim, nada. Ó, ferramenta muito específica. Um alicate de corte fino, um alicatinho de bico fino. Opa, isso aqui tem que cuidar, ó. Isso tem que cuidar para acabar não entortando o terminal, tá? Aqui. Empurrando ele para dentro. Empurrou. Empurrou. Vamos ver como é que ele tá lá do outro lado. Tá saindo lá, ó. Tá vendo? Agora a gente puxa ele por aqui. Ó, tá ali, ó. Agora a gente vai puxar ele por aqui. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Zoom. Aí. Vamos puxar ele por aqui. Até a altura que a gente precisa. Deixar ele na mesma altura dos outros, né? Pessoal, não sei se vocês estão vendo, mas ele fica bem justo, tá? O terminalzinho fica bem justo. Por fim, o que a gente faz, tá? Deixa. Por que eu digo que ele tem que ficar bem justo? Para que ele não infiltre água aqui pelo conector. Porque na verdade aqui, para ele ter acontecido isso, de ter estragado o terminal, olha lá o terminalzinho lá, ó. Lindo, 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 ficou muito bom. Para ele ter estragado aquele terminal, ele provavelmente teve umidade. Então pode ser que essa umidade volte. Então a gente tem que deixar ele bem justo. E por fim a gente vai passar uma resina ou um verniz lá na base, para deixar ele bem vedadinho mesmo, tá bom? Tá bom, a gente deixou ele já bem na altura do outro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá, ó. Vou mostrar só aqui de... Olha lá, ó. Bem na altura, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Vai soldar ele aqui embaixo. Vou dar mais um zoom aqui. Olha, isso aqui é um curso que muita gente poderia fazer para vender, mas eu estou ensinando aqui de graça mesmo, só para que vocês tenham esse conhecimento, né? Que é uma coisa importante, né? É legal a gente compartilhar. Muita gente talvez fizesse para vender, né? Mas o fato aqui de eu ajudar vocês já é um ótimo pagamento para mim, saber que eu estou fazendo bem, tá bom? Então vamos lá, vamos baixar o terminalzinho até ele chegar lá no abençoado lá embaixo. Opa! Lembra que a gente cortou o terminal lá, ó? Não ficou muito legal ali
que ele corte, mas se eu mexer muito com ele aqui, ele vai acabar quebrando. Vou tentar dar uma arrumada aqui com o alicatinho de bico. Consegui colocar ele por trás. Coloquem por trás, tá? Para que não tenha perigo de ele ficar encostando o terminalzinho da frente. Então ele fica por trás. Aí, ficou perfeito. Ó, vendo? Os dois se encostando. Agora o que eu faço para mim não passar muito trabalho aqui na hora de soldar? Eu uso um pouquinho de fluxo de solda, lembrando que não é pasta para solda, tá, pessoal? Componente eletrônico vocês não devem usar pasta para solda. Esse tipo de pasta aqui, ó. Deixa eu tampar o nome aqui. Esse tipo de pasta aqui vocês não devem usar para solda. Eu uso essa pasta aqui só, olha aqui como tá aqui dentro. Eu uso para limpar a ponta do ferro, tá? Para solda é fluxo pastoso, fluxo líquido para soldar componente eletrônico, tá? Placa eletrônica. Então vamos passar um pouquinho de fluxo, ó, que é um fluxo pastoso, tá? Não é pasta para solda, é fluxo pastoso. Opa, tô olhando aqui pela câmera, mas fica ruim. Vamos olhar direto aqui no módulo. Passei um pouquinho de fluxo, não precisa de exagero. Eu uso sempre que eu vou soldar um exaustor. Tem um exaustor aqui de bancada, não estou usando agora porque senão ele vai fazer muito barulho, vai atrapalhar o vídeo. Mas vamos lá. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui no ferro de solda. Opa, vai desligar meu ferro. Vou ligar o meu ferrinho de solda. Vou esperar dar uma aquecida e já mostro para vocês aí soldando. Fechou então, ferro de solda quente, né? Não estou usando uma estação. Agora a gente vem lá onde eles estão encostadinhos e dá um pingo de solda aqui para ele colar bem. Lembrando que não precisa ser um exagero de solda, tá? Porque a corrente, muita gente talvez não conheça por esse nome, mas a amperagem que passa por esse terminal é muito baixa. Esse não é um terminal de alimentação. Então, a gente fazendo um pingo lá para unir ele já vai ser mais do que o suficiente, tá vendo? Uniu a parte de cima com a parte de baixo, ficou perfeito. O mesmo procedimento a gente vai fazer para o restante dos terminais e logo mais eu vou mostrar o final aqui, tá bom? Claro, se tiver mais alguma coisa que eu lembrar, eu vou voltar o vídeo e vou mostrar aqui. Pessoal, segundo terminal no lugar, soldado. Agora a gente vai para a parte de cima, os outros dois. Então lá, ó, ficaram mais ou menos na mesma altura. Depois a gente vai fazer uma boa limpeza dessa área para que a gente possa fazer uma boa vedação. A vedação é simples, eu tenho certeza que fazendo do jeito que eu vou ensinar vocês não vai ter nenhum tipo de problema, nunca tive. E sei que fica muito bom assim, tá bom? Vamos lá. Pessoal, tudo no lugar. Ó, os 4 terminais no seu lugar, todos eles soldados. Soldinha perfeita. Solda tem sempre que ficar assim, ó, brilhosinha, não pode ficar uma solda opaca, né? Ó, os terminais ali, novinhos. Agora a gente vai fazer uma boa limpeza. Eu costumo limpar com thinner, tem gente que usa álcool isopropílico, mas eu uso thinner. Vou dar uma boa limpada e deixar isso bem limpinho. Enquanto seca, né, a gente vai colocar os terminais aqui para o seu lugar. Fechou? Então para limpar, só joga um pouco de thinner, deixa um pouco de thinner ali dentro. E vem com o pincelzinho limpando bem, tá bom? Isso aí não tem segredo. Pessoal, voltando com o vídeo aqui, já fiz a limpeza aqui, tá? Agora a gente tá esperando dar uma secada.
Até acho que dá pra dar uma melhorada na limpeza aqui. Aqui a gente vai dar mais uma limpada ainda, pra isso aqui ficar bem limpinho. Mas eu quero mostrar já o outro lado pra vocês, tá? Já limpei o outro lado também, tá? Ele tá bem limpinho. O que a gente vai fazer agora? Os 4 lá embaixo, ó. Eu uso verniz comum, aqueles verniz em spray, né? Eu coloco um pouquinho de verniz dentro da tampinha, olha só, ali dentro da tampinha. Eu deixo no fundo, deixo ele dar uma engrossadinha. O que eu faço? Venho aqui, ó, pego com uma coisinha fininha e deixo formar uma gota, né? Venho com essa gota e coloco em cima do terminal que a gente fez o reparo, para que ele infiltre lá no buraquinho, que na verdade, como eu falei, ele já ficou bem firme, né? Para ele vedar ali. Então a gente faz isso nos 4 que foram trocados, né? Deixa meio grossinho desse verniz para que ele fique bem vedadinho, tá? E a gente não tenha problema com infiltração de água dentro do módulo. Então a gente faz esse mesmo procedimento nos 4 terminais. Muito bom. Esse aqui ficou perfeito, viu? Tem casos aí que a gente precisa trocar 5, 6 e acaba ficando um negócio meio estranho o módulo, né? Mas uma intervenção assim tão grande, infelizmente é difícil não ficar nenhum tipo de marca, né? Mas o importante é a gente fazer, ficar bom, entregar para o cliente e ele resolver o problema dele sem ter que trocar módulo, sem ter que programar. Às vezes também o pessoal de um lugar um pouco distante tem que fazer pedido pela internet, demora. Então aqui coisa de 2 horinhas a gente resolve o problema do cliente, né? Trabalhado, se for trabalhar bem rapidinho, 1 horinha aí a gente faz esse serviço. Tá? Vou dar uma pausa aqui. Ó, limpinho. Ali é uma marca que realmente ficou porque foi esfolado, mas os terminais estão ali, quase que a gente não consegue distinguir o que é original e o que não é original. E agora a gente vai finalizar da mesma forma que finalizou do outro lado, né? Colocando um pouquinho de verniz. Então, tocar bem na parte de baixo, verniz bem na parte de baixo. Pronto. Tenho certeza que se for feito desse jeito, não vai ter infiltração, não vai ter problema e vai resolver definitivamente todo o problema. Prontinho, prontinho, prontinho. Perfeito o reparo. Aqui eu já arrumei, ó, pode ver, ficaram todos eles bem alinhadinhos, ó. Olhando assim, olhando assim. Consigo dar uma levantada aqui no meu. Ficaram todos bem alinhadinhos. Minha câmera treme um pouco, tá no pedal, ele tá em cima da minha lupa aqui. Mas ficou tudo 100%, ó. Aqui achei um danado que tá pro lado aqui. Fechou? Agora é só a gente reparar aqui, onde o cliente mecânico, né, acabou estragando. E tá feito o reparo. Perfeito.